pode chegar. Obrigado. Eu vou usar. Amém, irmãos? Foi a primeira vez que o Zé Carlos está regendo aqui na frente, tá? Não sei se vocês perceberam. Deus abençoe, você fez muito bem. Mas é assim, né? Acho que todos nós que temos que exercer algum papel de liderança alguma vez, na hora H, né? Ainda bem que tem um púlpito, né? A gente se apoiar nele, porque as pernas, né? Mas você fez muito bem, viu? Parabéns, Deus seja louvado. Muito bem, eu vou pedir ajuda do próprio Zé. Esse material que eu estou entregando a vocês é para a segunda parte da aula de hoje, tá bom? Segunda parte. O pastor vai ajudar. Nós providenciamos canetas, tá? E essas canetas não é doação, tá? Estamos emprestando a você. Aí no final você pode devolver para mim, para que eu possa guardar e na próxima aula ter, para que vocês possam fazer as devidas anotações. Também quero bem-vindar os irmãos e irmãs que estarão conosco nessa transmissão online e aqueles que posteriormente vão assistir, né, o estudo. Obrigado, pastor. Então, acho que todos receberam uma folha que será usada na segunda parte do nosso estudo hoje, se avançarmos bem. Mas você pode usar o verso dessa folha, que está em branco, para você fazer algumas anotações, porque vamos fechar aí e cobrir o capítulo de número 1, tá bom? Nós imprimimos aí, o pastor tem me ajudado muito, 20 cópias, né, dessa folha, e se houver necessidade, distribuo. Chegou mais uma pessoa, seu Zé? Por favor. Muito bem, na semana passada nós cobrimos 9 versículos do capítulo 1 e avançamos um pouquinho sobre o conteúdo do livro, mas eu preciso fazer aqui um esclarecimento a vocês. Irmãos, não é o meu objetivo analisar versículo por versículo, tá bom? De todo o livro. Isso levaria talvez 1 ou 2 semestres, tá bom? Se eu avançasse com vocês versículo por versículo. Não que não seja possível colocar num plano aí posterior de um estudo assim, mas não é meu objetivo no momento, tá bom? O meu objetivo com o livro do Apocalipse é apresentar a vocês uma visão panorâmica do livro e, quando necessário, eu vou destacar sim, versículo por versículo, tá bom? Mas isso não quer dizer todo o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse ele é muito interessante e certamente qualquer caminho que viéssemos pegar iria produzir aí ia contribuir com o nosso crescimento. E o meu desejo, honestamente, é que você tenha fome das Escrituras, e parece que na medida que nós vamos estudando, esse desejo ele cresce, e que na medida que vocês vão de fato estudando, você seja saciado pelas Escrituras, tá bom? Eu acho que esse é o desejo de qualquer pastor, né? Na medida que você vai estudando, esse desejo ele cresça dentro aí do seu coração. Assim sendo, na sequência, eu tenho aqui as primeiras informações a respeito do livro do Apocalipse e darei sequência hoje a partir do verso de número 10, tá bom? Então, se você quiser tomar nota de alguma coisa, você pode anotar no verso aí da folha que vocês receberam de esboço. Apocalipse, capítulo 1, versículos 10 e 11. 10 e 11. Então, se você tem aí a sua Bíblia aberta, se não, peço a você a gentileza que folha para lá. Eu vou ler o texto, nós vamos orar mais uma vez e darei sequência aí, tá bom? Talvez o capítulo, talvez não, certamente o capítulo 1 eu vou analisar versículo por versículo, tá bom?
eu acho que é importante. Mas a partir do capítulo 2, a gente vai pegar um apanhado geral, talvez destacando algumas frases. O texto bíblico de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês? Eu sublinharia essa palavra vês. O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos orar mais uma vez, mas de modo específico, para o estudo que faremos agora. Amado Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, agradecido por todo esse percurso que temos caminhado até agora. Hoje nós estamos adentrando a 9ª aula, essa segunda aula do Apocalipse. 9 aulas já cobrimos. Certamente há muito que aprender, mas aquilo que nós já aprendemos certamente tem contribuído com o nosso crescimento, com as nossas convicções. Eu peço ao Senhor que nos ilumine, nos agracie, ó Deus, na compreensão do texto sagrado, e que o Espírito Santo nos ajude a aplicar essas verdades nas nossas vidas, que isso nos dê esperança. É mesmo, Senhor. Às vezes nós estamos tão atribulados, nós estamos tão aflitos com as coisas que nos cercam, que às vezes o nosso espírito se abate dentro de nós, como diz o salmista, né? Porque andas abatido, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. E às vezes só a sua palavra mesmo para vir calcar no nosso coração, cercar os nossos pensamentos e nos dar esperança. Então que ao estudar a tua palavra, ó Pai, tenhamos esperança. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu quero destacar aqui no versículo 10 e 11 algumas informações. E a primeira dela é essa frase aqui que o texto bíblico diz, que João achou-se em espírito no dia do Senhor. Gente, essa expressão aí no versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, é uma experiência para poucos aqui. É uma experiência sobrenatural. Ou seja, João, ele está numa ilha, nós já vimos isso, na ilha de Patmos. Ele é um prisioneiro, e aqui Jesus está se revelando a ele, e pelo que me parece, essa revelação o transportou para uma realidade sobrenatural. Para poucos escritores bíblicos, na verdade eu poderia enumerar pelo menos 3 que passou por essa experiência, e vou citar eles daqui a pouquinho, que passou por uma experiência assim, né? Recebendo uma capacidade pelo Espírito Santo para ter condições de receber tamanha revelação. Isso aconteceu, por exemplo, com o profeta Ezequiel. Se você abrir sua Bíblia, lá no livro do Ezequiel, capítulo 3, dá uma olhadinha lá, por favor. Lá no Antigo Testamento, ele passou por essa experiência, né? Esse êxtase espiritual, essa capacidade dada pelo Espírito Santo para receber tamanha revelação. Eu pedi ao pastor Jonas que leia para nós Ezequiel, capítulo 3, 12 e 14. Diz assim: então o Espírito me levantou e ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo, levantando-se do seu lugar, dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o ruído das raças, dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das vozes juntamente com eles, e o som de um grande estrondo. 12 até? E o 14, pode pular para o 14. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Obrigado, pastor. Então, o profeta Ezequiel passou por essa experiência, a
mesma de João, e um outro personagem também passou por essa experiência, dessa situação sobrenatural, que foi o apóstolo Paulo. Né? Pedi ao pastor Davi que leia para nós 2 de Coríntios, capítulo 12. Segundo, você que tem a Bíblia aberta, se você quiser ir para lá, 2 de Coríntios, capítulo 12, versículos 2 e 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Olha que interessante. João, ele teve essa experiência sobrenatural, elevado no ambiente para que ele pudesse ver esses recortes do futuro, mas o profeta Ezequiel passou por isso, e o apóstolo Paulo também passou por isso. Só que no caso do apóstolo Paulo, ele ouviu, mas ele fala: eu não sei o que aconteceu comigo ao certo, se eu estava no corpo ou em espírito, mas as revelações que eu vi não é algo comum, não é algo natural. Aqui no caso do João, as coisas que ele viu não tinham objetivo a sua própria edificação. As coisas que ele viu tinha como objetivo a edificação da igreja, e o texto aponta isso para nós, né? Tanto é fato que ele recebeu a seguinte orientação: o que vês, o que? Escreve e envia às igrejas. Isso mostra que a revelação que ele teve do futuro não era para ele exclusivamente, mas era para a igreja, para toda a igreja. E interessante, irmãos, que depois que eu tenho esse preâmbulo aqui, dessa experiência sobrenatural de João, a primeira visão que ele tem a partir do verso número 12, sabe qual foi? A primeira visão, o descortinar, né? Porque a gente sabe que a palavra Apocalipse quer dizer descortinar, né? A primeira revelação que ele tem, isso vai até o versículo 16. Ele tem uma visão de Jesus Cristo. Uma visão de... Mas pastor, João já não conhecia Jesus Cristo? Ele conhecia Jesus Cristo. Inclusive lá em João 1:1 diz que ele viu o verbo. Suas mãos apalparam o verbo de Deus. Só que ele não está vendo o Jesus servo sofredor. É a primeira experiência que João tem de ver Jesus ressurreto e glorificado. Isso ele não tinha visto ainda. É a primeira vez. Jesus Cristo ressurreto e glorificado. E a visão, gente, ela é perturbadora. A visão que ele tem é perturbadora. Abre sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, a partir do verso 12, né? No verso 12 e 13 eu tenho a primeira imagem. Eu tenho aqui um retrato falado, né? Primeira visão que ele tem foi de Jesus, que foi descrito a partir dos versículos 12 a 16. E por parte eu tenho aqui algumas sublimes descrições desse Jesus glorioso. E o texto começa falando no versículo 12 e 13 que ele está entre o quê? Entre os... Quem pode ler o versículo 12 e 13 de Apocalipse 1? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. Primeira informação que temos a respeito dessa visão que João tem de Jesus, que ele está no meio dos candeeiros, né? No versículo 20,
Esses candeeiros é uma referência às igrejas locais. As igrejas. Jesus está no meio dos candeeiros, né? Jesus está no meio. E o que significa essa expressão, estar no meio? Significa que ele tem uma participação ativa no curso da igreja. É uma participação atuante, constante, demonstrando o seu pastoreio. Ele está no meio. E por que isso é tão importante para nós? Porque para a igreja que recebeu essas informações, o primeiro descortinar que ele tem é Jesus no meio dos candeeiros, no meio da igreja. Por que isso é tão importante? Nós temos que lembrar que Jesus, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, ele permaneceu 40 dias com os discípulos, mas depois ele fez o quê? Ele ascendeu aos céus. Ok? O texto bíblico fala que Jesus iria mandar outro Consolador. Quem seria esse outro Consolador? O Espírito Santo. E ele nos conduziria em toda a verdade. Isso é verdade. Mas aqui, irmãos, é mais do que isso. Não está falando do Espírito Santo. Está falando dele próprio. Ou seja, Jesus ele vai atuar no meio da sua igreja. E por que ele faria isso? Porque nós temos que entender que a igreja aqui nesses dias, elas estavam sendo duramente oprimidas. A igreja nesses dias aqui. A igreja estava sendo perseguida. Acho que nós nunca vamos saber o que é isso. Né? Pessoas estavam sendo presas por causa da sua fé. Esses dias atrás eu vi o Silas Malafaia, né? Por causa do posicionamento dele diante da política, falando, está acontecendo uma perseguição religiosa. Eu parei para refletir e pensei, não, isso não é uma perseguição religiosa. Isso é uma perseguição política que ele está tendo, por causa do posicionamento político dele. Sendo eu a favor ou contra, isso não tem a ver com a fé dele. Isso tem a ver com o posicionamento político dele, que acaba levantando uma certa oposição daqueles que têm uma posição diferente da dele. Não estou aqui advogando se eu sou contra ou a favor, mas não é disso que o texto fala. A igreja do primeiro século, eles estavam sendo presos por causa da sua fé, por causa da pregação do Evangelho. Talvez a gente conhece alguns irmãos em Cristo que passam por isso em algumas regiões da África, da Ásia, mas aqui no Brasil a gente não tem notícias disso. Perseguição religiosa, nessas condições nós não temos. Pessoas estavam sendo torturadas por causa do nome de Jesus. Pessoas estavam sendo trucidadas das formas mais cruéis por causa do testemunho delas. E aqui Jesus está querendo consolar a sua igreja. Eu estou com vocês. Eu estou no meio de vocês. Eu estou presente. E a visão que João recebe desse Jesus glorioso que está no meio da igreja, ele traz um retrato de Jesus fragmentado, para montar uma imagem. E ele começa no versículo 13, falando de um cinto e de uma veste. Irmãos, quando nós interpretamos a Bíblia Sagrada, nós precisamos determinar qual é a hermenêutica que nós vamos usar. Ok? Mesmo que o texto sagrado ele apresente para nós muito simbolismo, e vocês verão o simbolismo, até eu falei a vocês na aula passada que uma das dificuldades de interpretar o Apocalipse é devido a essa característica desse estilo literário, que ele tem um estilo literário apocalíptico, ou seja, ele é cheio de símbolos. A pergunta é, como que nós podemos interpretar os símbolos? A regra da hermenêutica que nós adotamos é que mesmo os símbolos, ele tem um sentido ordinário.
Sabe o que é um sentido ordinário? Quando eu fiz, por exemplo, a matéria de interpretação bíblica no seminário, nós fomos ensinados, educados, que ao pegar um texto sagrado, nós precisamos lê-lo num sentido ordinário. Depois, gramatical, histórico, dispensacional, geográfico, mas que seria um sentido ordinário? Seria um sentido natural. O que você entende? Quando você lê o texto, qual é a primeira imagem que você entende dessa palavra aí? Muito provavelmente esse é o sentido dela. É uma leitura natural que você faz do texto, mesmo diante dos símbolos. Por exemplo, quando ele fala essas vestes longas, né? Qual é a imagem que você tem na sua mente de alguém que usa vestes longas no Antigo Testamento? A imagem que vem na sua mente, você que conhece a história do Antigo Testamento, é isso aqui, ó, de um sacerdote. E quando você tem essa referência desse cinto de ouro já demonstra uma certa realeza. Quem no passado usava cintos de ouro? Os reis. Então, quando eu vejo essa imagem que João vê desse Jesus glorioso vestindo um cinto de ouro, ele está vendo o quê? Um rei. Mas ele não está vendo apenas um rei, ele está vendo um sacerdote. Você sabia que essa palavra aqui, ó, Messias, no grego, Cristo é a mesma palavra. No Antigo Testamento havia 3 oficiais que eram considerados Messias no Antigo Testamento. Os reis eram considerados Messias. Os sacerdotes, eles eram considerados Messias. Messias é uma designação comum, ungido. Também havia um terceiro oficial que usava essa designação, que seriam os profetas. Ou seja, no Antigo Testamento eu tive reis que eles eram chamados Messias, sacerdotes que eles eram chamados Messias e profetas. Só que Jesus é o único que ele detém esses 3 títulos. Nenhum outro personagem do Antigo Testamento conseguia reunir 3 títulos. Jesus, ele é rei messiânico, Jesus, profeta messiânico e sacerdote messiânico. Jesus é o Messias completo, por ser rei, profeta e sacerdote. E o que João vê dessa revelação é esse Messias rei, esse Messias sacerdote. Rei, né? Denota aqui alguém que tem autoridade. E sacerdote fazia o quê? Qual o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Interceder. Jesus é aquele que governa e é aquele que tem acesso ao Pai. Ele tem essa imagem aqui. Pela veste ele conseguiu deduzir isso. Na sequência, o texto continua. Versículo de número 14. Quem pode ler? Ler. Na sua cabeça, cabelos eram brancos como alta lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Ok, vamos lá. Aqui nós temos 2 figuras. O texto fala no versículo 14, sua cabeça e cabelos brancos. Será que nós temos essa figura no Antigo Testamento? Será que ela já foi usada no Antigo Testamento? Ela foi usada no Antigo Testamento. Sabe onde ela foi usada? No livro do profeta Daniel. Lá no capítulo 7. Nós temos essa mesma imagem.
E lá em Daniel, capítulo 7, essa imagem desse ancião de dias, esse rei sacerdote de cabeça e cabelos brancos, gente, foi ali em Daniel uma referência à eternidade divina. Ele tem um vislumbre que Jesus, ele é o Senhor do tempo. Jesus, ele é o Senhor da eternidade. Porque é essa a referência que nós temos em Daniel capítulo 7. Então olha aqui comigo, gente. Olha que visão vislumbrante que João está tendo. Ele está vendo um rei eterno. Ele está vendo um sacerdote eterno. Porque está tudo na mesma figura. Ele continua. Seus olhos como chama de fogo. Versículo 14. Essa expressão, olhos como chama de fogo, é uma maneira de descrever a sua capacidade de discernir e de ter juízo. Ou seja, o seu olhar ele é penetrante e ele consegue discernir comportamento. Ele consegue discernir intenções do coração. Às vezes, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, eu consigo analisar comportamento, mas eu não consigo analisar intenções do coração. Eu lembro uma vez que eu estava aqui em Curitiba mesmo, em Boas Novas, Piraquara, eu tive que colocar alguém em disciplina eclesiástica, e na assembleia era uma situação muito séria. Eu falei isso à igreja: gente, o que nós estamos aqui tratando com vocês a respeito desse irmão é o comportamento dele, é aquilo que nós conseguimos enxergar. Eu não consigo ver coração. Ele está pedindo perdão a vocês pela bobagem que ele fez. Nós, como igreja, nós vamos perdoar ele, mas eu não sei o coração dele. A única pessoa que conhece o coração é aquele cujos olhos têm que ser como chama de fogo, para ver se a pessoa está arrependida ou não. Eu não sei. A pessoa está aqui falando: irmãos, me perdoem pela bobagem que eu fiz. A igreja vai perdoar. E talvez essa pessoa vai entrar no processo restaurativo pela igreja. Amém por isso. Mas eu não sei se ela está arrependida. Eu posso ver o comportamento dela depois. Por isso que a Bíblia fala pelos frutos. Mas é só o que eu consigo ver. Eu não consigo ver o coração. Jesus consegue. E o texto bíblico fala que esse rei, sacerdote, eterno, ele também tem capacidade de discernimento. O texto continua no versículo 15. Seus pés como bronze polido. Aqui, comigo. O que no Antigo Testamento era feito de bronze polido? Você tem que ver os utensílios do templo. Nos utensílios do templo havia uma mobília que estava no pátio. Ele era chamado altar de bronze. Altar de bronze polido. E para que servia ali aquele altar de bronze? O altar de bronze, ele foi estabelecido para que fosse entregue um sacrifício e fosse feita justiça. Quando você ia ao templo levar a sua oferta, e essa oferta era uma oferta, tinha que ser um holocausto, tinha que haver derramamento de sangue, porque os animais eram imolados? Para que se fosse feita justiça, porque você é injusto por causa das suas obras. Então você achava um substituto. Naquela época um animal era ofertado, um cordeiro, um novilho, uma pombinha, e eles faziam isso repetidas vezes, ano após ano, dia após dia, e quando eles ofertavam e depositavam naquele altar a oferta sacrificada, o sangue ali que iria ser queimado, aquele animal ia ser queimado,
aquilo era uma demonstração que a justiça iria ser feita. A Bíblia fala, inclusive, no livro de Êxodo, que quando a fumaça subia, é um antropomorfismo isso. A Bíblia fala que o texto fala que Deus, ele inalava com suas narinas. Deus não tem nariz, porque Deus é espírito. Então tem algumas figuras que é chamada antropomorfismo. Deus, ele inalava aquela fumaça porque foi feito justiça. E o texto bíblico fala que Jesus, ele é apresentado com alguém cujos pés é de bronze polido. É uma referência que na medida que ele caminha com retidão e justiça. Ele é justo. É uma referência. O texto continua. O texto bíblico fala ainda no versículo de número 15. O texto fala ainda no versículo 15 que sua voz é como de muitas águas. Não sei se você teve já a oportunidade de ir e ver uma catarata. Uma vez, eu e Juliana, nós éramos jovens. Eu e Juliana, nós crescemos na mesma igreja. Fomos jovens da mesma mocidade. Isso em ano 2000, 2001. E nós nossos pastores fez uma viagem missionária para o Paraguai. E nós fomos, acho que em 16 jovens para o Paraguai. E eles nos levaram até a cachoeira, as cataratas lá de Foz do Iguaçu. Tem até fotos, né? Um dia eu mostro, porque a Juliana era minha amiga naquela época, não era minha esposa. A gente está lá, lembra? Você lembra? O estrondo do encontro das águas. O texto fala que a voz de Jesus é como o som de muitas águas. Isso demonstra o quê? Autoridade, poder. E você via aquela queda de águas batendo lá no fundo. Você até levava um susto. O texto continua. Que ele tem as 7 estrelas na sua mão direita. Lá no versículo 20, essas estrelas que ele tem nas suas mãos é uma referência aos pastores locais das igrejas que ele está no meio. Na igreja, com relação à igreja, Jesus está no meio. Com relação aos pastores da igreja, ele as tem na sua mão direita. Mostrando que quando a igreja é de Jesus, quem conduz o pastor é o próprio Jesus. Ele tem as estrelas, você vê no versículo 20, ele vai dar o sentido de estrela, e vai falar, são os pastores da igreja. Ele tem os pastores. Isso para uma igreja bíblica, uma igreja séria, é muito, muito confortante. Olha, o pastor que Deus colocou na minha igreja, Deus conduz ele. Deus conduz esse obreiro. Eu tenho eles na minha mão. Isso para o pastor também é uma segurança. Eu não estou aqui porque quero, estou aqui porque Deus me mandou para cá. Enquanto Deus me mantiver aqui, eu ficarei, eu permanecerei e pregarei a palavra dele. Isso mostra que esses pastores estão sob proteção de Deus, porque está nas mãos, mostra que ele está segurando. Isso acontece, por exemplo, quando alguém aceita Cristo. Nós usamos João 10, 28, para mostrar que a salvação é segura, né? O que diz João 10, 28, pastor Davi? Aquele que o Pai me dá a mim. Sim, eu lhes dou Eterna. jamais Serão arrebatados. Isso, esse mesmo. Jamais serão arrebatados da mão do meu. Isso. Quando alguém aceita Cristo, a gente fala para ele, você está seguro nas mãos de Cristo. O texto fala que os pastores
também estão nas mãos de Cristo, na mão direita dele. O texto continua no versículo 16 agora. Espada afiada que sai da sua boca. Nós sabemos que essa espada afiada é a palavra de Deus, né? Jesus sempre vai governar a igreja a partir da palavra de Deus. Então, o que é que deve centrar a nossa igreja aqui? A palavra. A palavra de Deus. Ela deve ter a primazia aqui dentro. Porque para Jesus a primazia é a palavra de Deus na sua boca. Inclusive no seu ministério terreno, quando ele foi tentado pelo diabo, o que foi que Jesus usou para vencer o diabo? A expressão como está escrito. Ele usou a palavra de Deus. Jesus governa a igreja como sacerdote, como rei, por meio da palavra de Deus. E o texto continua. Isso ele vai fazer sempre assim. Inclusive, ele vai julgar a igreja pela palavra de Deus. Você está andando consoante o que Deus quer? Qual critério que Jesus vai usar? A palavra de Deus. Ah, você precisa de orientação? O que Jesus vai usar para te orientar? A palavra de Deus. Você precisa de correção? O que Jesus vai usar para corrigir? A palavra de Deus. Por isso que Paulo vai falar em Timóteo que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem esteja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Jesus usa a palavra de Deus para governar a sua igreja. O texto continua, ainda no versículo 16, falando do rosto de Jesus. O rosto de Jesus... Dá água para mim? O texto fala que o rosto de Jesus, ali, é como... O que diz aí? Leia para mim, irmão. Como o sol. E quando você vê um rosto assim resplandecente, tem uma situação no Novo Testamento que aconteceu algo semelhante. Alguém lembra? Com Jesus? O monte da transfiguração. Ali, no monte da transfiguração, não sei se vocês sabem, nós temos uma antecipação do futuro também. E ali, Jesus está conversando com duas pessoas. Quem era? Moisés e Elias. E haviam 3 apóstolos com Jesus: Pedro, Tiago e João. E eles veem aquela cena. E o texto fala que eles estavam conversando sobre alguma coisa. O texto bíblico não fala o que é que eles estavam conversando. Nós acreditamos que eles estavam falando do reino. E o texto bíblico fala que quando os 3 viram Jesus, Jesus estava transformado. Uma antecipação dessa visão que João mesmo teve aqui no livro do Apocalipse. Ou seja, ele está vendo um Jesus glorioso. Por isso que nós estamos dizendo que o que ele viu foi um Jesus ressurreto e glorioso. Porque todas as figuras que vemos aqui do texto indicam para isso. E depois dessa enxurrada de revelações a respeito do Cristo, ele recebeu orientação: escreve e manda às 7 igrejas. O texto bíblico também aponta para nós no versículo 17 qual foi a reação de João, porque isso aconteceu num instante, né? Ele está descrevendo, mas isso apareceu para ele e ele foi marcando. O texto bíblico fala que depois que ele viu tudo isso, sabe o que aconteceu com João? Versículo 17. Quem pode ler? Quando o vi, caí a seus pés como um morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Obrigado, Juliana. Nós temos aqui no versículo 17 a reação de João. E qual foi a reação dele? Ele caiu. Caiu como morto. Olha que interessante. O encontro com Jesus glorioso
não vai gerar uma reação superficial. Impossível. Gerou ali um temor reverente. E nós temos que lembrar que João conviveu com Jesus. Quantos anos? 3 anos João conviveu com Jesus. E nós sabemos que João tocou em Jesus. Lá em João 1 fala que ele tocou. Nossas mãos apalparam o verbo. Inclusive na ceia é dito que João, ele se reclina sobre os ombros e o peito de Jesus na ceia. Há um indicativo, né? E aqui ele está vendo Jesus, o mesmo Jesus que ele andou 3 anos, mas agora esse Jesus, ele é glorioso, ressurreto. E quando ele vê, o texto bíblico fala que ele desfalece. O seu vigor foi sugado ali naquele momento. Gente, é impossível um ser humano permanecer intacto na presença de Jesus glorioso. Exemplo, quando Jesus apresentou-se a Paulo, ele ficou cego. Ele caiu do cavalo e ficou cego. João está diante de Jesus glorioso, ele caiu como morto. Isso até a gente pode linkar a um evento do Antigo Testamento com Isaías. Quando Deus se revelou a Isaías, o que Isaías falou? Vou morrer, não vou sobreviver. Eu vi, eu habito no meio de pessoas de impuros lábios, os meus lábios são impuros. Eu vi o Senhor, eu vou morrer. João, quando ele tem esse vislumbre, ele cai como morto. E aí nós temos uma consolação no versículo 17 e 18 ainda. Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, não temas. Ou seja, gente, a presença de Jesus não é para nos amedrontar, é para nos encorajar. Olha o Jesus que você serve. É para nos trazer, olha, vocês estão passando por dificuldades, por tribulação, César está perseguindo vocês, César está mandando matar vocês, mas olha o Deus que vocês servem, quem é? Ele falou, eu sou o primeiro e o último, reforçando a sua divindade, né? E eu falei isso na última aula, eu sou, né? Ele fala aqui novamente, isso aqui é o nome de Deus. Eu sou, é um tetagrama. Jesus está falando, eu sou. O primeiro e o último é um título que só Deus tem. E ele continua, estou vivo, estive morto, eis que estou vivo pelos séculos do século, demonstrando o seu poder sobre a morte. E eu tenho as chaves da morte. E ele não tem apenas as chaves da morte. O texto fala que ele tem as chaves do Hades. O Hades é o inferno. Ele falou, eu tenho nas mãos as chaves da morte e do Hades. Ou seja, eu tenho autoridade absoluta sobre a vida e sobre o destino eterno das pessoas. Pois bem, gente, essa revelação a respeito de Jesus, ela tem um sentido teológico, que foi apresentado a vocês, mas tem um sentido prático. Né? Qual é o sentido prático? Eu conheço vocês, eu vou caminhar com vocês com justiça, eu sustento, eu protejo vocês, e eu vou reinar em glória. Eu vou reinar em glória. E depois que você tem todas essas informações a respeito de Jesus, a gente entra então no capítulo de número 2. E o capítulo de número 2, ele vai trabalhar em parceria com o capítulo 3. E vamos ter aqui então
desse Jesus para a igreja. Para a igreja. Capítulo 2 e 3 é para a igreja. Tá bom? E aí eu vou pedir a vocês que usem agora a folhinha que eu lhes entreguei. A folha que vocês receberam, ela tem alguns espaços para serem preenchidas, né? Alguns espaços para serem preenchidos, tá bom? E a gente não vai caminhar em todo ele, não. Hoje não, pelo menos, não vai ser possível. Tá bom? Mas eu pelo menos quero dar uma introdução a vocês no capítulo 2 e 3 aí do Apocalipse. Gente, você tem aqui algumas cartas que serão endereçadas às igrejas da Ásia Menor, e essas cartas elas foram ditadas a João por Jesus, né? E a carta ela tem uma estrutura comum, tá bom? E essa estrutura ela tem 6 partes. Quais seriam elas? O destinatário, a segunda parte da estrutura, uma autorrevelação, e curiosamente, essa autorrevelação, muito daquilo que é dito a respeito de Jesus já foi dito no capítulo 1. Ele repete aquilo que já foi dito no capítulo 1. Algumas coisas são adicionadas, mas uma das coisas ele fala, é aquele Jesus que foi apresentado no capítulo 1 que vai escrever essas cartas. Nós vamos ter um elogio, quarta parte, está na folhinha de vocês, uma repreensão, por que Jesus tem que repreender a igreja? A gente não é salvo? Mas por que tem que nos repreender? Isso, porque nós somos salvos, mas nós somos imperfeitos ainda. Nós somos falhos. Não existe igreja perfeita. Eu vou sair desta igreja porque essa igreja só tem pecador. Você não vai achar uma outra igreja que não seja constituída de pecadores. A diferença é que nós somos pecadores perdoados, né? Então a igreja precisa de uma repreensão, né? Você tem a quinta parte dessa estrutura, uma exortação. E número 6, a última parte dessa estrutura, eu tenho uma promessa. Uma promessa. E você vai ver as 7 igrejas dessa estrutura aqui sendo repetida, né? Não o mesmo conteúdo, mas a estrutura será a mesma. Eu quero terminar a aula de hoje destacando uma expressão que nós encontramos nas 7 igrejas. Você vai ver Jesus falando isso daqui. Conheço. Eu conheço. Vamos identificar na Bíblia? Abra lá em Apocalipse capítulo 2. Quem pode ler o versículo, a primeira parte do versículo 2? Conheço as tuas obras. Pode parar. 2:2, né? Irmão Zé, leia também o 2:9. Conheço a tua tribulação. Eu conheço as tuas obras, né? Ok. Agora vai para o 2:13. Conheço as tuas obras. Agora, vai para mim para o 19. Conheço as tuas obras. Ok. Agora vai para o versículo 3:8. 3:1 também tem. 3:1. Então vai, leia o 3:1. Conheço as tuas obras. Agora vai para o 3 que eu tinha falado? Oi? Isso, 3:8. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras.
Agora vai para o 15. 3,15. Conheço as tuas obras. Gente, em todas as cartas que Jesus escreve às 7 igrejas, eu tenho essa expressão: conheço as tuas obras. Na língua grega, no Novo Testamento, eu tenho 2 verbos para conhecer, que é usado como conhecer. Quais são os 2 verbos? O primeiro verbo é esse daqui: gnosco. É o verbo que mais aparece na Bíblia quando a palavra é traduzida para saber, conhecer. O que é gnosco? Gnosco é um conhecimento com base na experiência, na vivência. Eu vivi aquilo, por isso conheço. É o que é mais usado no Novo Testamento. Mas eu tenho um outro verbo no Novo Testamento que é pouco usado. Que é esse verbo aqui: oida. Ele aparece majoritariamente no Apocalipse. É o mesmo sentido. Só que esse oida não é um conhecimento com base na experiência. É um conhecimento com base numa sabedoria que não é aprendida. É como um conhecimento nato de um perito. Jesus conhece a igreja profundamente. O que isso significa? Que ele conhece toda a sua história. Toda ela. Deus conhece todos os seus medos. Você tem medo? Eu tenho medo. Deus conhece o que me frustra. Deus conhece o que me aflige. Deus conhece as minhas limitações. Você consegue imaginar que Jesus conhece todos os pensamentos aqui, simultaneamente? Você sabia que esse Jesus, por conhecer, ele nunca descobre nada a teu respeito? Ele já sabe. Você sabia que ele nunca se assusta com um comportamento ou uma decisão que você venha tomar? Ele já sabe. Ele já sabe todos os pensamentos, todas as intenções. Ele conhece minha história. E quando ele vai revelando essa carta, Jesus está falando: olha, eu conheço a sua vida. Isso deveria trazer para nós 2 reações. Número 1, conforto. Ele sabe o que eu estou passando. Número 2, isso deveria trazer temor. Às vezes, sabe o que deveria frear você para não fazer uma bobagem? O fato de que Deus sabe. Eu não vou fazer. Deus sabe. E se Ele sabe, Ele não vai varrer sujeira, porque os seus pés são como bronze polido. Ele vai tratar até comigo. Por isso que no livro de Gálatas fala: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gente, vai vir a colheita. Você escolhe o que semeia, mas não escolhe o que colhe. E Ele vai julgar a igreja com justiça. A igreja principalmente. Então isso deveria trazer consolo e temor. Ele me conhece. E a partir da semana que vem, nós vamos estudar o que é que Ele conhece a respeito das igrejas. Aí vou pedir a você que traga essa folhinha que você recebeu de volta, para que possamos ir preenchendo e comentando. Eu não vou analisar versículo por versículo. Eu vou pegar um apanhado geral, destacando algumas palavras. Tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos terminar com uma palavra de oração. Eduardo, pode terminar com uma palavra de oração? Santíssimo Deus, obrigado, Senhor, pela graça de Ti, por cantar a palavra. Obrigado porque tem, meu Deus, que ela realmente
Amém. Então a folhinha é de vocês, a caneta é da igreja, daí você devolve a caneta, tá bom? Bom retorno para casa, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença. A gente se encontra na semana que vem, esse mesmo horário, tá bom? Traga a folhinha de vocês, tá bom?